Bom, antes de começar o desenvolvimento do nosso milho, a gente vai ter que vir aqui na Scripts e criar um enum dos tipos de planta que a gente vai ter. No nosso caso aqui, o começo vai ser só o milho, mas a gente vai fazer de um modo que seja muito fácil de adicionar outros tipos de planta. Então você vem aqui, cria essa pasta de cultivation aqui, tudo em inglês, né? Cria um script. Esse script vai se chamar crop types, que vai ser um menu dos tipos de planta que a gente vai ter. O tipo tanto faz. Pode ser Node mesmo, beleza. Agora vem nesse script aqui, pode apagar tudo que tem nele, que a gente vai precisar de só enumerar as classes, velho. Enum crop type corn tomato, sei lá, outro. Esse menos um aqui serve para caso o nosso método de pegar a planta, né, que vai ser o raycast, ele colida com algum outro tipo de camada 2, que vai ser a camada da planta, ele retorne um valor e não retorne qualquer coisa. Bom, além de fazer esse enum aqui, a gente vai precisar configurar nossa mapa de entrada aqui. No mapa de entrada vai ter que ficar assim, vocês vão ter que adicionar o interação, que vai ser o botão esquerdo do mouse, o prepare ground, que vai ser o E, watering crop vai ser o R, fertilize vai ser o F, e por último a função plant aqui, que vai ser o botão direito do mouse. Você tem que adicionar essas funções para essa minha aula de plantações. Agora a gente pode ir para o desenvolvimento do milho. Agora a gente vai estar começando a fazer nossas mecânicas de cultivo, plantio. Para isso, primeiro vem aqui em Scenes, cria uma pasta. A pasta vai ser plants em inglês, né? Bom, aqui a gente vai ter nossa pasta plants. Vem aqui, criar novo, uma cena. A gente vai criar nossa cena corn. E o tipo dela vai ser um static body 3D. O nome da raiz pode ser corn mesmo, deixa assim, beleza. Agora a gente tem aqui nosso corn. E aqui vai acontecer toda a magia. Agora a gente vai precisar adicionar alguns collision shape 3D aqui. Collision shape 3D, collision shape 3D. Agora vamos renomear esses collision shapes. Aqui vai ser large, vai ser medium, e aqui vai ser small. Isso aqui vai se referir aos estágios de crescimento do milho. O small seria o milhozinho, o medium seria o milho da hora e o large seria o super milho. Beleza, agora vem aqui em assets, vai usar aqueles assets que vocês pegaram, já tá baixado, né? Agora milho alto, você vai vir e vai arrastar aqui em large. Aqui, ó. Agora a gente tem um milho alto aqui no large. Agora milho médio no medium e milho baixo aqui no small. Bom, agora como vocês podem ver, tá tudo zoado aqui, tá tudo sobreposto, tá todos os milho ali. Então primeiro a gente vem aqui, tampa, a gente tá com o milhozinho. E aí a gente vai ter que ajeitar nossos collisions. Bom, agora vem no small, aqui tá vendo no inspetor shape. Escolhe o capsule. Agora a gente tem que ajustar a cápsula para dar match com o nosso milhozinho. Então, ó, diminui a cápsula assim, ó. Agora levanta o collision aqui. Daí você clica aqui no milho aqui, ó, do lado e desce ele só. Deixa bem bonitinho assim, ó. Tá maneiro, né? Ou não? Acho que dá pra descer um pouco isso aqui. Calma, desce isso aqui. Agora clica no milhozinho, sobe um pouquinho. Ah, vai. Dá pra dar ali, né? Dá pro gasto isso aqui. Acho que eu vou. Assim, talvez. Um pouco mais fino. Bom, daí deixa a seu gosto. Ó, eu gostei assim, ó. Ficou bem, ó. Tá bem rente com o milho. Bom, e agora eu vou fazer com todos os outros. Isso aqui, basicamente. Aí, pronto. Aqui eu terminei todos os minhas collision blocks. E você vai deixar liberado só o pequenininho. Que é o estágio inicial do crescimento do milho. Com isso a gente pode começar a fazer nossos códigos do nosso joguinho. Beleza, agora a gente vai criar o nosso script aqui no Corn. Eu quero fazer um script mais geral para qualquer quantidade, para qualquer planta, então não vai ser Corn, vai ser Crops. Quero que fique no Scripts Cultivation, aqui junto com o Crop Types, vai ser o Crops. Aí pronto, agora a gente está com o script no lugar certo. Basicamente agora a gente tem que pensar o que a nossa planta vai ter tanto.
Primeiro a gente tem que guardar o tipo da planta, né? Ah, bom, isso aqui vai ser a variável que vai guardar o tipo da planta, que vai ser milho, tomate ou outro, né? Não sei se vocês quiserem fazer alguma coisa que interaja como se fosse uma planta, mas não é uma planta, tá aí à vontade. Agora a gente vai fazer a variável da quantidade que vai dropar o nosso milho, né? No caso. Nesse caso vai ser o milho, né? E agora a gente vai fazer as referências dos modelos para a gente conseguir fazer aquele toggle de visibilidade para quando cresce você deixa um invisível e outro visível. Além disso, a gente vai ter que fazer a variável do crescimento atual da planta, né? Seria o nosso growth value, que vai começar sempre com 0, porque a planta começa no crescimento zerado. E a variável de tempo de crescimento aqui, eu vou fazer sendo 30 aqui, para o nosso milho. Além disso, a gente tem que gravar algumas situações de estado da planta, porque a gente vai conseguir regar ela, e como a gente não quer que seja regada várias vezes por dia, por exemplo, a gente vai deixar o auto como falso. Isso aqui eu teria que mudar quando reseta o dia, por exemplo, né, uma situação, mas eu vou deixar isso aqui que dá para regar uma vez só durante a vida da planta, porque o nosso tempo de crescimento está muito baixo. Eu botei só 30, então mesmo que eu botasse para resetar o dia, não daria para aplicar. Mas isso é bem fácil, é só tipo você fazer uma flag, quando reseta o dia, você reseta esse water aqui. Faz um sign no resetar o dia e é isso. E agora a gente precisaria da variável para ver se a planta pode ser colhida. A gente vai fazer com que ela seja colhida só quando ela atinge o estágio máximo do crescimento dela. Agora eu vou fazer as funções básicas da planta. Bom, agora eu vou fazer as funções de tipo colher, essas coisas. Primeiro vamos começar com a função de colher, que eu vou chamar de interact. O que ela vai fazer basicamente? Essa função aqui vai checar se pode colher. E se sim, eu quero que ela destrua a instância do objeto colhido. Então aqui vai ser kill e free. Agora eu vou fazer uma função para eu falar tipo o que pode colher, o que pode regar. Então eu vou chamar de update prompt text. Beleza, basicamente aqui eu tenho a função de update o prompt. Então, quando a planta estiver pronta para colher, ele vai retornar para colher. Se não estiver pronta, ele vai checar se ela pode ser regada. Se ela não tiver sido regada ainda, ela vai poder ser regada. Então vai aparecer esse press R to water na tela. Se não, você retorna vazio. Isso aqui vão ser umas funções que vão ficar no HUD, tá? O crescimento da planta vai ter que ficar na função process, porque ele vai ter que ser checado a todo momento. A planta vai ser atualizada baseada nos frames do jogo. Então eu vou fazer o código aqui. Essa função aqui vai basicamente incrementar o growth value até ele atingir 1, baseado no growth time. Quanto maior o growth time, mais tempo vai demorar para o growth value atingir 1. E basicamente é isso que vai acontecer para a planta crescer. Agora eu vou fazer os toggles de visibilidade da planta. Bom, basicamente aqui eu fiz um booleano com growth value. Basicamente, se o growth value for menor que 0.5, isso aqui vai ser true, então small visible vai ser true, enquanto esses outros aqui vão ser false.
E essa lógica vai ser aplicada novamente para o médium, para o large. É isso. Agora eu vou ajustar os colisores, porque eu quero que quando ela seja pequena, só o colisor do pequeno esteja ativo. Bom, eu segui a mesma lógica do Visible e só implementei o setPhysics process que vai ajeitar os colisores. Agora eu só tenho que setar o Harvestable como true quando o growth value for maior que 1, né? Que é quando está pronto. Para fazer isso é só fazer a mesma lógica booleana ali. Bom, agora eu consegui ajeitar todas as visibilidades e colisões baseadas no crescimento da planta. Bom, agora aqui a gente vem aqui no Corn. Daí aqui tá vendo que a gente consegue setar no próprio inspetor do nó. O crop type, ó, você pode trocar. Eu vou deixar corn mesmo. Harvest amount você pode trocar aqui também. Pode deixar 2, 1, 4. Dá para colocar o time aqui também, o growth time. Daí seria só colocar esse export aqui no growth time. E você vai conseguir trocar. Tá vendo? Daí você consegue fazer com que só essa aqui seja um growth time diferente. Você pode fazer isso no tomate também, no morango e tal. Então, mas eu vou deixar só isso aqui mesmo. Mas para vocês saberem que é fácil de mudar isso. Agora a gente vai fazer o terreno para plantar. Bom, agora vamos preparar o terreno que vai ser plantado nossas plantinhas, porque eu não quero que ela seja plantada em qualquer lugar do chão. Quero que seja algum lugar específico. Então a gente vai criar aqui um novo nó, que vai ser Static Body 3D mesmo. E o nome dele vai ser Plantation. A gente tem o nosso Plantation. A gente puxa o espaço 3D dele. E para fazer ele a gente vai precisar de um Collision Shape 3D e de um Mesh Instance. Que a gente vai fazer a forma dele aqui mesmo, ao invés de pegar um modelo pronto. Bom, vai ser um tipo Box Mesh. E que vai ser do tipo Box Shape também, que tem que bater um com o outro. Bom, agora a gente redimensiona ele aqui para ficar mais parecendo um terreninho aqui, ó, bem fininho. Bom, agora para pintar ele a gente clica aqui no cubo, no material, novo Standard Material 3D. Agora se clica no material, em albedo e seleciona a cor. Aqui a gente vai estar pintando de marrom, então vamos procurar o marrom aqui. Aqui ó, pronto. Aqui tá um marrom massa, que é o código da cor aqui, para quem quiser, 53310B. Bom, agora a gente vem aqui no Static Body, Collision, e vamos definir as layers. Vou deixar 3 e 3, porque eu quero que o solo de plantação seja layer 3. Agora a gente vai fazer um scriptzinho aqui. Deixa eu mesmo o nome. Primeiro a gente vai ter que ver se o terreno está ocupado já, porque eu quero que apenas uma planta no terreno. Agora a gente vai fazer uma referência da planta, por exemplo, quando a gente planta uma planta no solo, a gente vai gerar uma instância. O que eu quero fazer? Eu quero acessar esse solo e colocar a planta aqui. Aqui eu coloquei como nulo, porque quando o solo é criado, ele não tem nenhuma planta plantada nele. Esse fertilized aqui seria meio que watered, só que em relação ao fertilizante. É isso, basicamente. E agora a gente faz uma função de update prompt para falar se o solo está fertilizado já ou não. Bom, basicamente essa função primeiro vai checar se o solo não foi fertilizado. Se ele não foi fertilizado, ele vai falar para você fertilizar. Se ele já foi fertilizado, ele vai checar se o solo está ocupado. Se ele não estiver ocupado, ele vai falar para plantar, e se não, não tem mais o que ser feito, então retorna vazio. Bom, e essas funções aqui de process e ready podem ser apagadas, e assim vai ficar o código final do nosso plantation. Agora a gente vai começar a produzir a interface de interação entre o player e a planta. Primeiro a gente vai para o nodo player e vai adicionar um interactor. Esse interactor vai ser um Node 3D padrão. Agora com o Node 3D feito a gente vai renomear interactor. Vai adicionar um script para ele. Pessoal, não sei se vocês pararam, mas eu tô colocando todos os scripts nessa pasta cultivation, tá? A gente vai ter que colocar a distância que a gente vai poder interagir com as coisas. Eu vou deixar aqui 100, mas é só para debugar, assim, para ver se está funcionando tudo.
Vocês provavelmente vão colocar um valor menor no jogo de vocês, acho que um valor 3, 4, um valor decente já. Sim, é basicamente infinito. Agora eu vou fazer um sinal para update prompt, porque é daqui que vai receber o sinal se ele vai atualizar o prompt ou não. Esse sinal aqui vai servir para atualizar o inventário do player, com a quantidade de plantas que tem dentro dele. Bom, aqui eu estou exportando a cena do milho e a cena da planta para a gente usar aqui. Da planta não, do plantation, né, que seria o solo. Basicamente essas duas variáveis aqui vão ser atribuídas aqui, ó. Já vou mostrar para vocês, ó. Eu pego o corn scene e eu arrasto aqui, ó. Agora o corn scene está aqui e o plantation também. Agora esse plantation vai receber o plantation, né, a cena, e o corn scene vai receber o corn. Agora a gente vai implementar a função mais importante que tem aqui nesse interactor, que é o raycast. O raycast ele vai servir para determinar em que camada que eu estou batendo no o meu raio. Bom, esse aqui é o código finalizado do raycast. Basicamente aqui você vai pegar a câmera de primeira pessoa do seu personagem e vai soltar um raio. Então você vai passar a layer que você quer buscar. Por exemplo, o milho é a camada 2 de colisão. Você vai iniciar o raycast. Se ele colidir com essa camada de colisão, isso aqui vai ser true. Ele vai retornar o result. Então, se o result for true, quer dizer que ele conseguiu colidir com essa camada. Bom, e para isso funcionar, agora a gente vai organizar nossas camadas aqui, né? Então, vocês vêm aqui em projeto, vem em geral e vem em física 3D e vai preparar essas camadas nessa ordem aqui, ó. A camada 4 vai ser o player, a camada 3 vai ser a plant area, a camada 2 vai ser o crop e a camada 1 vai ser o ground. Agora a gente vai finalizar o nosso crops. Primeiro aqui a gente vai abrir o código do crops e vai terminar ele. Aqui embaixo de harvestable a gente vai adicionar. Bom, isso aqui agora é uma referência ao solo plantado na planta que está plantada. Bom, com isso feito, a gente vai seguir para fazer as funções do interactor aqui, começando pela função de preparar o chão. Bom, essa aqui é a função do Prepare Ground, que ele vai fazer nascer uma Plantation Stance, que seria aquele quadradinho quadrado lá. Basicamente, ele vai ver se o chão colidiu com o ground, né, que seria a camada 1. E se ele colidiu, então isso aqui vai ser true. E daí ele vai printar aqui um debug, né, para ver se está funcionando tudo certo. Vai ajudar bastante isso aqui. Daí ele vai gerar uma camada nova de um plantation, vai adicionar ele na raiz do projeto, né, no nó raiz. Depois ele vai adicionar na posição que você está olhando, que seria o result.position. Agora a gente vai fazer a função de plantar.
Terminei a função de plantar aqui, agora eu vou explicar para vocês. Bom, primeiramente a gente vai dar o recache para encontrar um plantation. Daí vocês vão tacar o recache no 4. Por que 4? Se a camada do plantation é 3. Basicamente, essas camadas são definidas por números binários. Então o 3 seria 100, que seria a terceira camada. Por exemplo, se for a camada 2, seria isso aqui, porque a camada 2 vale 1. Se for a camada 4, ficaria isso aqui, que é o quarto bit vale 1. Quer dizer que em decimal, 100, que seria a camada 3, né? Ó, tá assim, ó. Terceiro bit 1, terceiro bit é 1. Isso aqui em decimal é igual a 4. E é por isso que a gente vai passar o recache no número 4 aqui. Então, se colidir com o 4, né, com o plantation, a gente vai pegar a instância do plantation aqui, ó, o soil result collider. O result collider é o plantation e vai estar aqui no soil. A gente vai secar se está ocupado já, porque a gente só vai fazer tudo isso se ele estiver ocupado. Se ele estiver desocupado. Se ele estiver ocupado, a gente só vai pular tudo e acabou, é isso. Bom, tá desocupado, a gente vai pegar a crop, vai declarar a crop instance, porque a gente não sabe qual tipo de crop é. A gente vai passar esse tipo, a gente vai checar se é um corn. Se for um corn, a gente vai gerar um corn, senão a gente só vai passar, né? Se for um tomate, por exemplo, porque a gente não tem a cena do tomate, então só passa. O plantation do crop vai ser referenciado com soil e a gente vai adicionar o crop no mundo, né? Vai colocar na raiz. A gente vai posicionar na origem do raio, né? E vai adicionar no centro, porque eu quero que fique bem centralizado no plantation. Depois disso a gente vai adicionar uma rotação para ficar mais natural, assim, ele vai nascer de várias posições diferentes. E depois disso a gente vai colocar uma escala aqui para variar um pouco o tamanho das plantas. Depois disso a gente tem que falar que o solo que foi plantado está ocupado, então você vai fazer isso aqui. Depois a gente vai colocar qual planta está no solo. E se o solo já estiver fertilizado, a gente vai acelerar o crescimento em 10% aqui. Agora a gente vai fazer funções mais básicas aqui, que vai ser a função de regar e de fertilizar. Antes de ir para frente com a função de watering, eu tenho que mudar a camada do corn. Então a gente vem aqui no corn, vem aqui em collision e coloca em 2 as duas aqui. Agora a gente pode continuar nosso código. Bom, essa aqui é a função watered. Primeiro a gente vai tacar recache no 2, que seria a planta. Se houver colisão e se a colisão for com uma planta, a gente vai checar se ela já foi regada. Ó, se não foi regada, então a gente vai ter regado e vai acelerar o crescimento dessa planta em 10%. E vai colocar o watered para true. Agora eu vou fazer a função de fertilizar. Bom, agora eu terminei a função de fertilizing aqui. Basicamente ela vai checar se eu colidir com um plantation. Depois disso ele vai ver se o plantation já foi fertilizado. Se ele já foi fertilizado, não vai acontecer nada, e se não, ele vai ser fertilizado. Agora, para finalizar, vou deixar aqui em cima a função de colher, que vai ser a interact. Interagir, né? Bom, essa aqui vai ser a nossa função de interact. Primeiro ela vai checar se interagiu com uma planta. Depois, se ela já for colhível, ele vai mandar um sinal para o nosso player. Depois vai interagir com ela. E vai resetar o plantation. Basicamente a gente tem que desocupar o plantation, deixar fertilizar de novo e tirar a referência da própria planta. Para finalizar nosso interactor, a gente vai fazer a função process, que vai computar todas as ações.
Primeiro a gente tem que testar os inputs. Beleza. Preparei aqui, agora a gente pode começar. Ó, se tiver apertado em interação, a gente vai fazer interact. E assim por diante. Aqui no caso, a gente só tem o milho, eu tô passando no plant aqui o milho, tá? Mas se você não tivesse, teria que fazer um esquema que eu vou mostrar mais pra frente quando a gente estiver configurando a hotbar. Bom, aqui eu preparei os prompts também para sempre que você estiver colidindo com alguma dessas coisas, ele vai chamar essas funções. Para isso funcionar, todos o soil array, o ground array e o crop array tem que ter essa função de update prompt, né? Text. Então a gente vai precisar adicionar esse update prompt text no ground também. Tá, para isso funcionar, a gente vem aqui na main, clica no terreno, adicionar script e vai colocar essa função aqui de update prompt text. Agora, antes de testar, eu percebi que tem alguns erros aqui que falta eu complementar, na verdade, que eu não coloquei o prepare ground ainda. Então vamos fazer o prepare ground. Além disso, tem um typo no fertilizing aqui, tá gear ao invés de get. E aqui tem um problema no raycast, que aqui é project ray origin ao invés de normal. Para quem estava testando não estava funcionando, tem alguns erros. E bom, agora a gente já pode testar nosso jogo, ver se nossas mecânicas de plantação estão funcionando. Aqui ó, que eu já estou conseguindo arar a terra. Aqui ó, F, fertilizado ali, a gente consegue ver no debugger. Fertilizado, fertilizado, fertilizado. Agora a gente consegue plantar ó, no debugger ali. Agora a gente consegue regar nossos milhos. Bom, tá tudo funcionando. Vamos ver se os milhos vão crescer para ver. Agora só falta a gente testar a nossa mecânica de colheita. Percebi que nosso milho tá um pouco pequenininho. Agora vamos testar a colheita e explodiu. Harvested. Pronto, agora vai. Pronto aí, agora cresceu, tá funcionando nossa mecânica de colheita. E é isso. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo a hotbar. Vamos animar as ferramentas, vamos preparar o HUD e vai finalizar todas as mecânicas de plantação.